como você pode buscar ajuda ou ter dinheiro para investir na sua piscicultura. Se você não tem piscicultura ainda, quer investir na área, mas está com dificuldade financeira, não sabe como conseguir recursos financeiros para investir na sua piscicultura, a gente vai falar sobre esse tema hoje. Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, sou professora de piscicultura. A primeira coisa, né, é que você já precisa ter uma propriedade rural, né? Então, se você já tem uma fazenda, um sítio, uma área rural, e para que você consiga implantar a sua piscicultura mesmo, esse é o passo mais importante que você precisa dar, né? Você tem que ter essa área rural para ter a sua piscicultura, para ter a sua produção de peixes. Porque ter a propriedade, né, adquirir a propriedade é a parte mais cara de uma piscicultura. Então, se você já tem essa área, se você já está em busca de uma área ou já está nos seus objetivos ali como adquirir uma propriedade rural, esse é o primeiro passo aí, né? O começo para que você tenha aí uma piscicultura e que possa ter um faturamento de R$125 mil. E aí sim, a partir do momento em que você já tem a sua propriedade rural, que você já tem essa propriedade rural com espaço suficiente para que você possa construir os tanques de peixes, né? Implantar esses tanques de peixes ali, esse já é o primeiro passo que você precisa ter ou já ter aí, estar em busca dessa propriedade rural. E aí, se você já tem essa propriedade rural, o próximo passo é você ir em busca, né, de quais são os meios de você conseguir ter a sua piscicultura e implantar a sua piscicultura. Que a implantação da piscicultura nada mais é do que a construção dos tanques, né? Então, se você vai começar a sua piscicultura, você precisa escavar os tanques, construir esses tanques na terra, né? Então, são os tanques escavados que a gente chama tanques escavados. Você precisa do dinheiro para ter um maquinário que vai, né, fazer a escavação ali desses tanques. Existem várias maneiras de você conseguir o dinheiro para investir na piscicultura. E uma das maneiras, né, que é uma maneira que nem todos vão ter a possibilidade de fazer essa implantação da piscicultura dessa maneira com que eu vou te falar agora. Por quê? Porque em nem todos os municípios essa maneira é possível. Então, se você mora numa cidade, num município, que está dentro de um estado que está incentivando a implantação de pisciculturas, muitos estados brasileiros já estão fazendo isso, muitas prefeituras têm projetos de implantação de pisciculturas em suas regiões. E as prefeituras, elas têm incentivado através de parceria com os piscicultores. E de que maneira que essas parcerias acontecem? A prefeitura acaba fornecendo a mão de obra e o maquinário para a escavação dos tanques dentro da sua propriedade rural. Então, para isso, o que você precisa fazer? Entrar em contato com a prefeitura da sua cidade e descobrir se já existe em vigor esse projeto aí da sua cidade, né, de incentivar a implantação de pisciculturas através da construção dos tanques. Então, vá até a sua prefeitura, converse com o secretário, né, da agricultura, converse com o secretário de obras da sua cidade e descubra se vocês têm esse projeto de implantação, incentivo de implantação de tanques de peixes na sua região. Porque muitos municípios já têm essa ferramenta, né, já tem esse projeto aí em funcionamento, em construção, na parceria com as prefeituras, e essa é uma maneira muito, muito, muito eficaz de você já começar a tua piscicultura. Você provavelmente vai precisar entrar numa fila de espera ali, de acordo com a demanda de outros produtores em fazer a construção dos seus tanques, mas a partir disso, esse valor ele fica muito abaixo do valor de mercado de implantação de pisciculturas, do que você propriamente de ir lá e contratar um operador de maquinário, essa máquina esteja dentro da sua propriedade, que você
precise pagar a hora-máquina, né, o combustível dessa hora-máquina trabalhada no processo de escavação dos tanques. Então, essa é uma super alternativa. É claro que não serve para todos? Não. Por quê? Porque é uma alternativa que serve para quem está no município em que esse projeto está em vigor, tá? Muitos municípios brasileiros já estão trabalhando dessa maneira. Se atualize, busque informação aí no seu município. Uma outra maneira que a gente tem aí para que você consiga implantar a sua piscicultura é ter um sócio, né? Então, você pode buscar pessoas que estejam interessadas em investir na atividade, venda, né, esse projeto e venda essa ideia para outras pessoas que tenham o capital necessário para fazer o investimento nessa propriedade. E uma coisa que eu acho bem legal, né, que vale a pena assim a gente buscar pessoas que talvez até já estejam na cadeia produtiva da piscicultura. Por exemplo, você pode buscar a sociedade com uma peixaria, né? Com uma pessoa que já tem uma peixaria, busque mostrar para ela o benefício de você produzir o peixe e ser o fornecedor dessa peixaria, né? Então, é uma maneira aí de você conseguir parte ou às vezes até todo o valor que você precisa para investir, para começar na sua piscicultura. Então, peixarias, restaurantes, né? Ou os próprios pesque-pagues, que ainda não conseguem ter o volume suficiente de peixe que eles precisam. Mercados pequenos que ainda não têm volume de peixe suficiente. Então, busque pessoas que sejam possíveis parceiros seus aí na hora da comercialização desses peixes, inclusive. Ah, mas pode ser. Ah, não tenho ninguém com esse perfil, não conheço ninguém com esse perfil. Ok, então busque outras pessoas que possam vir a ser seu sócio, que possam vir a ser aí seu parceiro de produção de peixes e aí ser o investidor na implantação da tua piscicultura, ser o investidor da construção dos seus tanques. Quem sabe até um operador do maquinário, né, que vai fazer essa implantação, seja uma ideia de vocês dividirem os lucros que vão ser gerados através da produção desse peixe, quando você... E aí essa pessoa entraria com uma mão de obra, né, com a mão de obra da implantação desses tanques. Então, essa é uma grande oportunidade para você que quer colocar a sua piscicultura, que quer começar a sua piscicultura, que já tem a propriedade rural, mas que não, talvez nesse momento ainda não tenha o volume capital suficiente para investir na implantação dos teus tanques. E é bom sempre lembrar o seguinte, né? Você não obrigatoriamente precisa começar a sua piscicultura com um tamanho enorme, né? Ah, eu preciso construir 10 hectares de lâmina d'água. Você pode começar a sua piscicultura pequeno, né? Comece construindo um tanque e vai, conforme você for crescendo, conforme você for tendo entrada de dinheiro, você poder ir ampliando a sua piscicultura até você ter o tamanho de piscicultura suficiente para ter a receita, né, o faturamento que você deseja dentro da tua propriedade. Então, é claro que quanto maior for o tamanho da tua piscicultura, maior vai ser a possibilidade de você aumentar a quantidade de quilos de peixes produzidos e, com isso, aumentar o teu faturamento, né, na tua propriedade rural. Agora, isso não significa que você precise hoje começar enorme, começar gigante aí na sua piscicultura. Não, comece pequeno e vá ampliando aí aos poucos, né? Quando você faz isso, você, primeiro, começa já produzindo peixe, fazendo com que esse peixe já traga a receita para dentro da sua propriedade e, além disso, você não correndo tantos riscos, né? Então, você começa pequeno, vai aprendendo sobre a produção de peixes, vai trazendo esse faturamento, essa entrada de dinheiro para dentro da sua propriedade, e conforme você for tendo condições de ir ampliando, você vai ampliando. E é importante isso porque, como a cadeia produtiva da piscicultura
ela ainda tem uma deficiência muito grande da quantidade de peixes, ou seja, falta muito peixe no mercado brasileiro para atender a demanda que existe? Falta. Só que o fato de faltar peixe no mercado faz com que a gente tenha mercados que acabam comprando ou negociando esses peixes com pessoas que já produzem muito antecipadamente. Então, se você começa grande, por exemplo, do dia para a noite, tem uma piscicultura lá de 5 hectares, 6 hectares, 10 hectares de lâmina d'água, e aí você vai ter um volume enorme de peixes para ser comercializados. Isso é bom, claro, é bom, né? Mas o fato de você, do dia para a noite, ter ali, né, uma quantidade grande de peixes para ser comercializado, talvez você tenha aí um pouco de dificuldade de conseguir colocar todo esse peixe no mercado, de comercializar mesmo todo esse peixe, visto que, né, o mercado aí da tua região não estava preparado para o volume de peixes que você está produzindo naquele momento. Então, quando você começa pequeno e vai ampliando conforme a demanda, conforme as negociações forem acontecendo, isso vai dando mais estrutura, né, mais condições, deixa a atividade para você com uma base mais estável, né? Então, você tem aí um crescimento gradativo das negociações, do teu faturamento, da tua piscicultura, da entrada de dinheiro, de acordo com o que você for sentindo de mercado. Ao invés de um dia não tem nada de peixe, no outro dia tem muita quantidade de peixes e acaba tendo um pouco de dificuldade no processo de comercialização. Tem demanda por todo esse volume de peixe que vai ser consumido, produzido? Sim, é claro que tem, né? Como eu falei, a gente ainda tem uma produção de peixes no Brasil muito abaixo da demanda de peixes que a gente precisa, né? Que as pessoas consomem. Mas isso não significa que quando você começa já produzindo grande volume de peixe, você consegue facilmente colocar esse peixe no mercado. Por quê? Porque os frigoríficos, os restaurantes, as peixarias, os supermercados estão acostumados com um volume pequeno de peixes, né? Então, precisa ir levando essa demanda de peixes para dentro dos compradores, né? Seja o consumidor final, seja o supermercado, seja a peixaria, para que você não tenha um peixe lá pronto, né? Já no peso de abate, e esse peixe sem estar sendo comercializado. Então, isso é ruim do ponto de vista financeiro para a tua piscicultura. Então, vá devagarinho, vá crescendo aos poucos, e quando você vê, você já está lá com um tamanho de piscicultura ideal, colhendo o faturamento que você deseja. Uma outra maneira que a gente tem aí para buscar, né, capital financeiro para investir na sua piscicultura são as próprias linhas de créditos específicas para a piscicultura. Então, várias instituições financeiras já possuem linhas de crédito específicas para a implantação de pisciculturas. Então, são linhas de crédito com tarifas muito abaixo de linhas de financiamentos, né, comuns aí, que não sejam específicos para a piscicultura. A única questão é que, nesse caso, de você buscar instituições financeiras, bancos ou sistemas cooperativos, né, instituições financeiras cooperativas também já têm essas linhas de crédito específicas para a piscicultura, mesmo para implantação de pisciculturas. Só que, para que você consiga essas linhas de crédito, toda a tua área, toda a tua piscicultura precisa estar legalizada. Então, se você vai utilizar essa via aí para conseguir o capital financeiro, para você colocar a tua piscicultura em prática, né? Começar a construir os seus tanques de peixes, você precisa estar com a tua área rural regularizada, então toda documentada. Você precisa ter o projeto de implantação da piscicultura, e esse projeto de implantação da piscicultura já precisa estar todo legalizado, né? Inclusive com todas as guias e as taxas que precisam ser emitidas ali
legalmente falando, né? Então, uso a licença de operação, a licença de utilização dessa sua área, precisa já estar liberada para que você consiga dar entrada na solicitação desses financiamentos, desses dinheiros que estão disponíveis em várias instituições financeiras, sejam de instituições privadas, instituições públicas financeiras e também instituições financeiras cooperativas. Já existem essas linhas de crédito. Então, é uma maneira, né, de conseguir esse dinheiro com tarifas baixíssimas, que são viável, né, que tornam o empréstimo do dinheiro viável financeiramente, inclusive, mas para isso você antes precisa estar com todo o teu projeto legalizado, com toda a tua área legalizada e documentada para dar entrada. É como se você fosse financiar uma casa, por exemplo, né? Vai financiar uma casa lá na instituição financeira. Como é que acontece esse processo de financiamento? Você precisa entregar toda a documentação, mostrar o valor da área, né? Mostrar toda a documentação, o projeto desse imóvel, para que a instituição de crédito faça a liberação do dinheiro. Então, se você tem uma propriedade rural, mas não é uma propriedade rural que está toda documentada, toda legalizada, essa não é uma via de conseguir o capital financeiro aí viável para a tua realidade. Você precisa estar com tudo em dia, com todas as documentações regularizadas para que essa possibilidade de financiamentos para a implantação da tua piscicultura aconteça. Então, a gente tem muitas instituições financeiras que fazem, né, o Sicredi, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, são as cooperativas de crédito que fazem, as instituições financeiras que fazem, que trabalham com linhas de crédito específicas para implantação de pisciculturas, inclusive para quem já tem piscicultura, né? Você pode conseguir utilizar essas linhas de crédito para ampliação da tua piscicultura, para aquisição de equipamentos, de materiais para a tua piscicultura e até mesmo para a implantação de outras estruturas, como, por exemplo, a implantação de um pequeno abatedouro, né? É possível você conseguir linhas de crédito específicas para essa finalidade, né? E isso é uma super oportunidade. Nós não tínhamos até pouco tempo atrás aí linhas de crédito específicas para a piscicultura, e hoje nós já temos, né? Assim como os agricultores têm suas próprias linhas de crédito, a piscicultura agora já tem a linha de crédito que é possível conseguir esse dinheiro para você implantar. O que é importante, né, quando você vai fazer a solicitação desse dinheiro, desse financiamento? Você precisa ter um projeto de viabilidade econômica. Então, as instituições financeiras, elas pedem o projeto de viabilidade econômica. Eles não saem emprestando dinheiro aleatoriamente para você, se você não mostra que a atividade vai ser viável financeiramente. Então, você, quando vai fazer a solicitação desse dinheiro, você precisa ou saber, né, ou saber fazer essa análise de viabilidade econômica da piscicultura, ou então contratar um profissional, né, um especialista, que faça essa análise de viabilidade econômica da produção de peixes na propriedade onde você vai instalar. Mostrando esse documento, né, esse relatório onde você mostra a viabilidade, que é possível a atividade acontecer e trazer retorno financeiro para você, mostrando esse documento para a instituição financeira da qual você vai solicitar esse financiamento, você consegue com muito mais facilidade, porque você prova para a instituição financeira que, eu estou querendo pegar o dinheiro emprestado, mas esse dinheiro não é à toa, né? Esse dinheiro eu quero ir emprestado porque eu vou investir numa atividade que vai trazer retorno financeiro para mim e mostrar qual é a possibilidade de retorno financeiro que você vai ter. Então, isso, né, faz parte aí do processo de você conseguir
esse capital financeiro que vai estar disponível dentro das instituições financeiras aí da tua região. Então, para você que acha que, eu quero produzir peixe, eu sempre sonhei em ter uma piscicultura, eu quero viver da piscicultura, eu quero me aposentar e ter na piscicultura uma fonte de renda. Mas se isso fica só na sua imaginação, se esse pensamento fica só aí, você fica só divagando sobre isso, só pensando, mas não toma atitude nenhuma em busca de resolver, né, de fazer com que esse seu sonho, com que esse seu desejo seja realidade, isso nunca vai acontecer. Você precisa realmente colocar ali metas. Onde é que você quer chegar? Quando você quer começar a sua piscicultura? Hoje eu não tenho dinheiro. Ok, mas isso realmente é o que você quer? Você realmente quer implantar a sua piscicultura? Se hoje você não tem condição financeira para isso, quais são as chances de você conseguir esse dinheiro para daqui 1 ano, 2 anos, ou sei lá quanto tempo for? Ou, além disso, quais são as chances de você conseguir esse capital financeiro de uma outra maneira, que você não precise postergar a realização desse teu sonho, desse teu desejo de produzir peixes dentro da sua propriedade rural. Então, coloque como meta, né? Qual que é a tua meta? É ter uma piscicultura? É faturar quanto? É produzir quantas toneladas de peixes? É ter uma rentabilidade de quanto? E a partir disso, começar. Opa, então eu preciso de 3 hectares de lâmina d'água? Quanto custa? Já busque o pessoal que faz aí na tua região implantação de tanques, construção de tanques, né? Converse com o operador da máquina que vai fazer a construção desse tanque aí na sua região. Converse com ele. Quanto custa para mim hoje eu implantar uma piscicultura aqui na minha cidade? Né? Via de regra, a gente tem assim, né, assim, mais ou menos, né, a gente tem em torno de 60 até 80 mil reais o custo de implantação para cada hectare de lâmina d'água, né, construção de um tanque aí, em torno de 60 a 80 mil reais. Mas isso vai depender, esse valor vai depender muito do tipo de maquinário que você vai utilizar por conta da eficiência, né, quantas horas máquinas vão ser utilizadas ali para fazer a construção daquele tanque, de quanto do preço do combustível na tua região, né? Porque o preço da construção dos tanques ela está muito mais relacionada com o preço do combustível, propriamente dito, do que com o tipo de maquinário que vai ser utilizado. A gente pode construir tanques de peixes com vários tipos de maquinários. Existem alguns maquinários que são mais eficientes, ou seja, você consegue ter uma construção mais rápida, né? E quanto mais rápido for, mais rápido você consegue implantar ali tua piscicultura, ou menos horas máquinas você vai utilizar para ter que pagar ali, remunerar o operador do maquinário. Mas o custo mais caro do processo de implantação é o combustível, né? É o combustível. Então, vai depender muito aí do preço do combustível na tua região. Então, converse com o operador de maquinário aí do teu município. Quantas horas ele gastaria para construir aí 1 hectare, ou o tamanho da área que você deseja construir? Faça esse orçamento. Pergunte isso para as pessoas que já trabalham com a construção de tanques, para que você tenha um norte, para que você tenha ali a sua meta. Hoje eu não tenho nada de dinheiro para conseguir construir o meu tanque de peixe, mas eu já sei que eu preciso de 60 mil reais para construir 1 hectare, né? Por exemplo. Se for o caso, você já sabe que você precisa guardar 60 mil reais. Daqui a quanto tempo você vai ter esses 60 mil reais? Daqui a meio ano? Daqui a 1 ano? Daqui a 3 meses? Ou não? Você vai preferir buscar o financiamento? Se você for preferir buscar o financiamento, você já precisa ir atrás do projeto dos seus tanques para que possa levar toda essa documentação para dentro da instituição financeira. Então, coloque isso como meta. Não fique só, eu queria, eu gostaria, é o meu sonho, mas não fazer nada para a realização do sonho.
o sonho não vai acontecer. O sonho não vai realizar. Você não vai acordar e no outro dia ter um tanque de peixe construído dentro da sua propriedade rural, se você não foi em busca disso acontecer, né? Um tanque de peixe ele não é construído do nada, ele é construído, né, planejando, contratando mão de obra e tendo um maquinário ali dentro da sua propriedade rural. Então, faça esse planejamento. Quando você faz esse planejamento, você consegue traçar os próximos passos, né? Opa, eu posso ir atrás de financiamento, eu posso ir atrás da prefeitura, ver se o projeto existe aqui na minha cidade, eu posso conseguir sócios, eu posso conseguir parceiros para me ajudar a fazer aí a construção, a implantação da minha piscicultura, e existe ainda uma outra oportunidade, né? Uma outra maneira de você conseguir implantar a tua piscicultura, que essa é uma maneira que é muito viável financeiramente também e que é possível, inclusive, para aquelas pessoas que querem produzir peixes, mas que não têm a propriedade rural, não tem uma chácara, um sítio, uma fazenda, não tem. Se você não tem e não tem o dinheiro também e não tem nem a propriedade rural, essa última maneira aqui de conseguir o dinheiro para você investir na sua piscicultura serve para você também. Só que aí não dá para todas as regiões, porque você precisa ter uma grande represa na tua propriedade, na tua cidade, né? Grandes represas que já tenham passado pelo processo de identificação de parques aquícolas. Calma, que eu vou te ensinar, tá? Vou te explicar o que é isso. Muitas cidades do Brasil já têm grandes represas que são utilizadas para geração de energia elétrica, né? Então, represas de usinas, né? De usinas de geração de energia elétrica. Ou pequenas usinas, pequenas represas de usinas aí que podem ser particulares, inclusive. Não obrigatoriamente precisa ser de grande volume de geração de energia, mas represas de usinas. Então, a gente já tem aí deixa eu ver se eu me lembro do número. Eu não vou lembrar em número de represas, mas eu sei que a gente tem liberada pela Agência Nacional das Águas, aqui no Brasil, a capacidade já está liberado, já está documentado isso, tá? É só conseguir a área lá para ter a produção de mais de 3 milhões de toneladas de peixes em represas. E represas essas que eu estou te dizendo, represas de usina e de usinas hidrelétricas. Então, para você conseguir essas áreas de produção de peixes que já estão liberadas, que já é possível produzir, ou seja, é só chegar lá e falar, opa, eu tenho interesse nessa área. Já está tudo liberado. Você precisa passar pelo processo de concessão. Então, você precisa ir atrás dos órgãos que fazem a concessão desses parques aquícolas. O que são parques aquícolas? Dentro das represas de usina, existem algumas áreas que foram estudadas que são possíveis de serem implantados tanques-redes nessas áreas. E essas áreas de parques aquícolas, elas são áreas geralmente de concessão. O que é a concessão? É quando você vai lá, solicita a permissão para produzir peixes ali dentro daquele parque aquícola, mesmo que você não tenha a propriedade, não seja o dono daquela área, mesmo que você não tenha a terra ali para você produzir, né? Ou para você ter acesso àquele parque aquícola, mas você pode solicitar um desses parques aquícolas, uma área desses parques aquícolas. E aí você consegue essa concessão aí para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos, a depender dos termos que a empresa que está fazendo a concessão libera para a pessoa que está interessada em produzir os peixes dessa maneira. Então, você pode, mesmo que não tenha terra nenhuma, solicitar a concessão, um espaço
né? A concessão de uma área dentro desses parques aquícolas para implantar tanques redes dentro dessa área. E aí você sim vai precisar pagar por um valor, mas é um valor muito abaixo do que o valor da aquisição de uma terra, por exemplo. É um valor muito abaixo do que o valor que você pagaria por arrendar uma área que seja privada, né? Uma pessoa que está arrendando uma propriedade rural. Sai mais barato você conseguir áreas de concessão, né? Você paga por aquele valor, mas paga um valor bem abaixo de mercado para poder produzir os seus peixes ali dentro dessas áreas de parques aquícolas. A única questão aqui então perceba que para você conseguir a concessão de áreas de parques aquícolas, você não precisa ter terra, você não precisa ter essa represa dentro da sua propriedade rural, não. Você só precisa ir até os órgãos aí da tua região, onde você tem essas represas implantadas já, né, instaladas, que tenham parques aquícolas já feito estudo, e aí você solicita a concessão. Passa por um processo de um edital, né? Então, você vai passar ali por um processo todo legal e formal, até que essa área seja liberada para que você possa produzir os peixes ali. A única questão é que, se você não tiver área que dê acesso ao teu parque aquícola, e quando eu falo área, é terra mesmo, né? Porque por mais que você esteja solicitando a concessão de uma área dentro da água, para você chegar lá dentro dos seus tanques, para você levar os alevinos, para você carregar os peixes de dentro dessa água, você precisa ter a terra, né? O solo, a estrada ali por onde vai te dar acesso à tua piscicultura de tanques redes nesse caso. Então, se você não for dono de uma terra ali nas redondezas dos parques aquícolas, você precisa entrar em acordo com alguém que tenha acesso, né, ou arrendar um corredor de acesso para que haja possibilidade de você conseguir ter acesso ao parque aquícola onde você vai implantar a tua piscicultura de tanques redes. Então, até mesmo para quem não tem área e mesmo com pouquíssimo recurso financeiro, é possível produzir peixes através da utilização dos parques aquícolas, que, como eu disse, já estão liberados, já estão disponíveis. Claro que não são em todas as regiões do país, né? É preciso que a represa, que haja uma represa com parque aquícola liberado aí na tua região para que você possa fazer a solicitação da concessão. Ah, Soraya, mas então eu posso solicitar concessão num outro estado, em outro lugar, em outro município? Pode. A questão é que aí você precisa ter pessoas para tocar o negócio para você, né? Ninguém abre uma empresa e deixa a empresa lá abandonada. Não, você tem que abrir o teu negócio e ter alguém que toque, se não for aí dentro da tua cidade, ou se não vai ser você que vai fazer que vai levar a atividade, ter um funcionário, uma pessoa que possa levar a atividade junto contigo. Então, essas são as inúmeras possibilidades que você tem aí de conseguir produzir peixe e conseguir apoio financeiro para começar a tua piscicultura. Eu vou te dar uma dica prática aqui para hoje, tá? Então, se você acompanhou, assistiu aqui essa live, anote todas essas possibilidades que você tem de conseguir o dinheiro para começar a construir a tua piscicultura, mas além disso, eu vou te dizer, pegue uma folha de caderno e escreva. Lembra quando eu te falei que você pode conseguir aí parceiros, sócios, investidores para o seu negócio? Faça uma lista de pelo menos 20 pessoas ou 20 possíveis investidores que possam entrar junto contigo nesse teu negócio de produzir peixes. Faça uma lista daqueles que são mais possíveis e até mesmo daqueles que não são tão possíveis assim. E se você não conseguir o capital financeiro de uma dessas maneiras que eu falei aqui hoje, eu tenho certeza que pelo menos um parceiro dessa tua lista que você fizer aí de 20 possíveis
contatos aí que possam ser seu sócio, seu parceiro, seu investidor na tua piscicultura, pode sair aí um bom negócio, uma boa sociedade para você começar a tua piscicultura e ter a possibilidade de faturar R$ 125 mil por hectare. Se for em tanque rede, esse faturamento é ainda maior.